A luta da sociedade brasileira, a luta de muitas lideranças, para construir um projeto de atenção à saúde como o SUS, né? Que tem 3 princípios fundamentais. O princípio da universalidade é para todos. O princípio da integralidade é medicina preventiva e medicina curativa. E o princípio da equidade. Quem tem menos deve receber mais. Bom, os desafios, né, que a gente enfrenta como instituição pública, inicialmente são os investimentos, né? Então, os investimentos que vêm para ciência e tecnologia, os investimentos que vêm para a saúde, eles variam muito, então, de acordo com o governo que tem. Então, a gente passou por um sucateamento alguns anos atrás, com muito pouco investimento em ciência. Então, quando não tem investimento em ciência, a gente diminui o orçamento dessas agências, o que já diminui o orçamento tanto do Butantan quanto de outros órgãos públicos, como a Fiocruz, Biomanguinhos, que também trabalham, né, como laboratórios públicos. E diminuindo o investimento direto do Ministério da Saúde, a gente fica muito mais limitado na quantidade de produtos que você pode desenvolver, na quantidade de fábricas que você pode construir, né? Então, isso impacta bastante. De 2016 até 2023, principalmente com a EC 95 e outros instrumentos legais, a gente teve um processo que a gente sai do subfinanciamento para um processo de desfinanciamento, ou seja, aquele recurso que já era insuficiente acaba sendo atacado ainda mais. De 23 para cá a gente começa a ter uma recuperação, mas é uma recuperação que vai muito mais no sentido de manutenção do que de necessariamente a curto ou médio prazo tu recuperar um pouco, né, daquela presença da União no financiamento da saúde pública. A representação da sociedade é fundamental, mas o fato é que nós temos eleito pessoas que têm uma ligação muito forte com o capital financeiro, direto ou indiretamente. O que a gente tem que ter em mente é que no país a gente tem 2 políticas. Uma política daqueles que querem fazer justiça social e uma política daqueles que querem transformar o Brasil no país que as pessoas só precisam investir para ganhar dinheiro. Existe sempre a disputa entre as áreas técnicas e sociais e as áreas técnicas econômicas. Então, a área econômica sempre acha que está gastando demais. Nós sempre entendemos que está investindo de menos. A gente vê que nessa disputa pelo orçamento público, aqui as políticas públicas que promovem equidade, ou seja, diminuem as desigualdades do nosso país, elas acabam sofrendo. Então, assim, é o orçamento público sendo disputado sempre com interesses econômicos. Então, esse é um modus operandi muito comum do neoliberalismo, né, que acredita que o Estado tem que ser mínimo para os outros, no geral, né, e não para eles mesmos, mas assim, e que é uma forma existente. Você sucateia um serviço para mostrar que ele não funciona e achar que a privatização é a solução. A partir do momento que a gente começou a privatizar os serviços de saúde que estão atrelados ao SUS, eu acredito que a gente começou a ter um viés muito diferente do que a gente entende pelo SUS, pelas políticas públicas. Porque a partir do momento que a gente contrata OSs, né, que tem uma intenção, né, de trabalhar muito com produção, de rentabilidade, então eu acho que discorda muito dos princípios do SUS. A saúde não pode ser vista como mercadoria, ela tem que ser vista como direito. Um conjunto de políticas públicas de direitos humanos, de alimentação adequada, que são transversais com a pauta da saúde, não podem ser vistas como mercadoria, precisam ser vistas como direito. As empresas privadas produzem medicamentos, vacinas, seja o que for, que tudo bem para eles se não for acessível para a população. Então tem um impacto social imenso, porque você deixa uma população desprotegida de uma vacina que já existe, suscetível a uma doença que pode ter sequelas, porque não é interessante para essa empresa fazer um preço que seja passível de incorporação no sistema público de saúde. Mas a gente tem problemas relacionados a financiamento que impactam o PNI. Por exemplo, a atenção primária, ela precisa aumentar a capilaridade, nós precisamos de mais postos de saúde, consequentemente precisamos de mais profissionais de saúde.
Então, precisamos de mais recurso na atenção primária que beneficie o PNI. Por exemplo, a gente tem muitos postos de saúde no Brasil ainda que tem geladeira doméstica guardando vacina. As centrais de logística estadual, elas têm problemas de infraestrutura por falta de investimento. Então, apesar da gente ter um incremento do orçamento da aquisição de vacina, a gente sofre impacto por conta do subfinanciamento em outros setores. Algumas outras coisas, por exemplo, a questão da vacinação, hoje nós temos um projeto de vacinação onde o setor privado praticamente não paga vacinas, né? 95% da compra de vacinas no Brasil é distribuída pelo SUS, através das unidades básicas de saúde. Hoje nós temos uma capilaridade muito grande, nós temos mais de 50 mil unidades básicas de saúde no Brasil, para 5.700 municípios. A nossa cobertura vacinal, que era 95%, caiu para menos de 60%. Quando a gente pensa em queda de cobertura vacinal, as principais causas são, vamos lá, primeiro, a gente teve problema de registro, ou seja, mudança da forma de contabilizar doses aplicadas. A gente tem problemas de acesso, e aí problemas de acesso são questões amplas, porque envolve desde capilaridade da atenção primária, ou seja, a presença dos postos em todos os bairros, todas as pessoas vivendo em áreas cobertas pela atenção primária. Então, a capilaridade da atenção primária é uma questão, o financiamento é outra questão, porque financiamento envolve recursos humanos, a manutenção dos postos abertos e tudo mais. E aí eu acho que o terceiro ponto seria a desinformação. A desinformação é um fenômeno recente no SUS. Se você for pegar país desenvolvido, França, Estados Unidos, a hesitação vacinal é um problema mais crônico. Aqui no Brasil ele é bem recente. A gente teve com a vacina do HPV, que fez com que ganhasse muita força, e aí depois, com a Covid-19, isso daí a desinformação virou um problema mais crítico. Então, assim, e isso fez com que também a vacinação se transformasse em objeto de disputa política. Agora, outra que a gente está tendo um negacionismo muito grande, mas eu acho que está atrelado, que eu já falei com vocês, com a questão moral e ética desse país é em relação à vacina do HPV, né? É muito triste a gente ver adolescentes não vacinados com uma vacina que é extremamente eficaz, né? Então, eu já ouvi filhas falarem que meu pai não deixou eu vacinar, porque falou que filha dele não era puta e não ia tomar essa vacina, que era vacina de puta. Aí essa pessoa, depois com 26 anos, ela tem um HPV. E foi justamente a emenda constitucional 95 e a falta de compromisso dos governos Temer e Bolsonaro que levaram à queda da cobertura vacinal. Então, o impacto que a gente teve dessa negligência em relação à pandemia ou das medidas que eram necessárias ser feitas em pandemia pelo governo federal da época, né, teve um impacto profundo, acho que no trabalho do Butantan e de todo mundo que estava trabalhando durante a pandemia. Primeiro porque gerou essa polarização, né, como se a pandemia fosse uma questão de ter um lado, o que acontece, o que não acontece, então existiu muito ódio e ataques. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Eu tenho 2 governadores que tiram a vacina de Covid da vacinação escolar. Para quê? Para instigar e estimular a sua base negacionista. Eu já tive aqui nessa casa, passando em audiência pública e sendo sabatinado por um plenário cheio de deputado negacionista. Ou seja, parlamentares constituídos que representam uma base da nossa sociedade vociferando discursos negacionistas. Agora, se a gente olhar os números,
A gente só conseguiu realmente reduzir a mortalidade quando a gente aplicou a vacina. A vacina não era para não ter o Covid, a vacina era para não ter complicações do Covid. Mas a questão do negacionismo, ela ficou mais intensa depois da pandemia, né? Eu acho que por questões políticas e também pela rede, né? Eu acho que as redes sociais, a facilidade de acesso e as mentiras, né, que circulam nas redes sociais, isso foi tomando uma proporção muito grande. Né, porque a gente vê hoje gente usando plataforma antivacina, inclusive para se projetar politicamente. Então, médicos que na pandemia apoiaram o movimento antivacina, depois saíram candidatos, depois criaram clínicas de detox de vacina. Então, todo mundo muita gente aí ganha pessoalmente com essa propagação de desinformação. Acho que a gente tem que tentar sempre trazer isso de volta, mas não é só com informação. Porque se a gente acha que a gente combate o antivacina com informação, a gente vai atribuir a sua desinformação, esse posicionamento. E não é desinformação. Tem muita gente com acesso a toda a informação do mundo que se coloca como antivacina. Uma das primeiras fake news do programa de imunização foi com essa vacina, que atrelava-se muito a o governo quer vacinar os idosos para matá-los precocemente e diminuir o peso da Previdência Social. Ou seja, isso é uma fake news. Na época ela tinha o nome que de fato ela é, que é mentira. Que o nosso PNI sempre foi referência internacional. Então, tu combater o negacionismo também se faz com a estruturação e financiamento adequado dessas políticas. Imagina, a pandemia e os dados absurdos que a gente teve, né? Então isso foi fruto de um governo negacionista. A gente hoje fica feliz de ter um governo guiado pela ciência, pelo diálogo e pelo controle social. Isso é suficiente? Não. Mas pelo menos é um bom ponto de partida para que a gente possa seguir lutando e seguir avançando para a implementação do SUS que a gente quer e o povo brasileiro merece. Então, o SUS tem os problemas da sociedade brasileira. Não é que ele foi mal feito, que nós... Não, ele não é uma torre de marfim. Ele faz parte da sociedade brasileira. E eu acho que é super importante a gente mencionar que o sistema público de saúde ele é um pacto coletivo, né? Todo mundo utiliza, todo mundo faz junto para proteger a sociedade como um todo. Então ele vem dessa parte, acreditar nessa construção coletiva, o que para mim é uma vocação desde que eu comecei minha formação médica. Só com a mobilização, com a organização, fortalecimento dos conselhos, do controle social e mobilização social é que a gente vai poder modificar esse quadro adverso hoje. Primeiro, eu sou enfermeira e a relação do trabalho de enfermeira está muito atrelada ao cuidado, né? Esse é o norte, como do médico é diagnóstico, o nosso ele é o cuidado. E assim, eu sou muito apaixonada por fazer parte de um projeto que dá certo nesse país e que eu acredito. Então, acho que todo mundo que trabalhe, que venha a trabalhar, ou que faça a opção de trabalhar na sala de vacina, tem que ser uma pessoa apaixonada e que acredite que de tudo que é positivo em você fazer uma campanha de vacinação, dos efeitos da vacina e do benefício e da vida que traz para as pessoas. Assim, vacina é um cuidado que proporciona vida.